Olá pessoal, estamos com mais um podcast no ar. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado você que tem nos acompanhado nas redes sociais. O meu convidado de hoje nós vamos bater um papo muito interessante na área da medicina, nós vamos conhecer um pouco da história deste homem que tem revolucionado a cidade de Niterói. Você de outras cidades também vai conhecer a história do Dr. Pedro Archer. Doutor Pedro, que prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Já tem um tempinho que estamos te esperando. Verdade. Para mim é uma honra estar aqui prestigiando o seu podcast, Betânia. Eu venho acompanhado aí o seu programa, na verdade o seu trabalho, né? Aqui na nossa cidade, na nossa região, já tem algum tempinho. Realmente é um trabalho muito bem feito, levando informação para as pessoas aqui da nossa cidade, da nossa região. E agora com esse podcast aí tem tudo para dar certo. Eu preciso fazer um parênteses dessa sua voz, né? Obrigado, doutor. Muito obrigado pelo carinho. Doutor, queremos conhecer um pouco mais. Eu sou sua seguidora, tenho visto seu trabalho. Assim, o carinho que você tem demonstrado, o amor que você tem demonstrado pela sua profissão e o que você tem feito pela cidade de Niterói. Então vamos contar agora para os nossos seguidores quem é Pedro Archer. Eu sou nascido e criado aqui na cidade de Niterói. Realmente praticamente nasci ali no Hospital Santa Cruz. A minha infância eu fiquei alguns períodos de internação lá no hospital da Beneficência Portuguesa, e aí acabei tendo aquela convivência dos médicos, enfermeiros, dos profissionais de saúde, e isso quando você é criança, né, você vê esses profissionais tendo todo aquele cuidado, aquela atenção com você, você acaba ficando, aprendendo a valorizar, e isso com certeza teve grande influência hoje na minha decisão de seguir as carreiras que eu fiz na área da saúde, né? Você é filho único? Eu sou filho único. Filho único? Não, tem dois irmãos. Dois irmãos. O único agora aqui em Niterói. Cada um foi para um canto e eu que fiquei aqui. Ficou em Niterói, né? Fiquei em Niterói. Eu assisti, me parece, um outro programa, outro podcast que você participou, contando que a sua mãe está te pedindo para você voltar, para ir para Portugal. Meus pais se aposentaram, foram para Portugal, de vez em quando eles voltam aqui, e aí sempre ficam pedindo, vem para cá e tal. Realmente quando vou para lá dá vontade de ficar, mas eu ainda sinto que tenho ainda coisas para fazer aqui, né, no Rio de Janeiro, em Niterói. Eu tive realmente um privilégio, né, a gente pode dizer assim, de conseguir fazer não uma, mas duas formações. Fiz primeiro fisioterapia na Faculdade Pestalozzi aqui em Niterói, uma instituição que eu tenho um enorme carinho pelo trabalho que ela faz, pelo atendimento na população carente. Mora no meu coração essa instituição, e depois eu fui fazer a medicina. E aí eu ainda sinto que eu tive esse privilégio e eu tenho que agora devolver um pouco, né, disso para a sociedade. Eu poderia aí estar vivendo assim minha vida de médico e tal, mas eu sinto que ainda tenho algo para fazer aqui, devolver de bom. Você falou sobre o amor que você tem pela Pestalozzi. Você faz parte da Pestalozzi também, né, doutor? Faço. Qual é a sua... Eu fiz fisioterapia na Pestalozzi, foram 4 anos de formação, e lá hoje em dia não tem mais a faculdade, as faculdades na Pestalozzi, e que isso é uma coisa muito ruim, porque era uma formação muito boa, uma formação de qualidade excelente, porque a gente, desde os primeiros períodos da faculdade de fisioterapia, a gente tinha aquela vivência com o paciente, e aí você acabava desenvolvendo aquele carinho, porque você, como fisioterapeuta, você atende, 3 vezes na semana um paciente, e você acaba fazendo parte da vida daquele paciente e ele da sua, né? E aí você começa a entrar em outras questões também sociais,
Às vezes a família não tinha condição nem de pagar passagem para trazer a criança ou o familiar para fazer o tratamento. E aí você começa a questionar essas coisas assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E hoje não tem possibilidade de voltar ao que era? Eu acho que falta incentivo do poder público, não só com a pestalose, mas com as instituições do terceiro setor, como um todo, que são o terceiro setor, são instituições beneficentes, santas casas, beneficência, como a Beneficência Portuguesa aqui de Niterói, e as outras do Estado. Eu acho que falta interesse do poder público em ajudar essas instituições, que elas têm um papel importantíssimo dentro de um todo do sistema de saúde. Eu acompanho isso até através do nosso sindicato dos médicos, assim, acompanho isso ali de perto do dia a dia e eu vejo que tem essa dificuldade e as instituições estão pedindo socorro. Estão pedindo socorro, né? Doutor, você também é diretor, né? Isso conta um pouco do seu trabalho como diretor. Como você tem visto e como está a saúde hoje, não só em Niterói, mas em todo o Rio de Janeiro? A minha história no Sindicato dos Médicos, ela começou de maneira assim, vamos dizer, até inesperada. Quando eu comecei, na minha formação acadêmica como fisioterapeuta, na minha primeira formação, eu acabei participando um pouco do movimento estudantil, né, naquela época, acabei fazendo parte também da UNE, assim. E aí, mas quando eu entrei na faculdade de medicina, eu falei, não quero saber mais de movimento estudantil, vou focar mesmo na carreira médica. E aí, né, a faculdade de medicina realmente é uma coisa muito puxada, você tem que se dedicar bastante. Aí fui fazendo a faculdade, e aí um amigo da faculdade, um amigo da época do movimento estudantil também entrou na minha faculdade, a gente se encontrou lá, e aí ele me chamou para fazer parte do centro acadêmico da minha faculdade de medicina. Aí eu acabei fazendo um pouquinho parte, ele ajudava no que eu podia, mas não entrei de cabeça. Aí eu estava fazendo minha residência em cirurgia geral, na época era no hospital do município do Rio, e o prefeito na época ficou 3 meses sem pagar a bolsa do residente, que é uma coisa assim, pouquíssima, mas faz uma diferença, né? E aí os residentes se juntaram no município, 3 meses sem receber, vamos se juntar, vamos fazer uma greve. Fizemos uma greve, e assim, os hospitais que tem serviço de residência, quem toca mesmo o serviço é o residente. Aí a gente se juntou, ficamos uma semana de greve, os serviços dos hospitais municipais do Rio praticamente pararam, aí o prefeito foi e pagou as bolsas. E aí na ocasião eu acabei dando uma entrevista para a Globo, e esse meu amigo, que fez parte do movimento estudantil comigo, e que depois me encontrou na faculdade, viu a entrevista e me ligou assim: Pedro, eu vi você na Globo, né, dando entrevista, seguinte, eu estou fazendo uma chapa para o Sindicato dos Médicos, que na época era um grupo que estava lá há muito tempo no poder e não fazia muita coisa, e falou: eu queria que você fizesse parte dessa chapa e me ajudasse, tal. Eu falei: pô, vou até falar o nome dele, Alexandre. Pô, Alexandre, pode contar comigo, eu tô dentro. E foi assim que eu voltei a entrar na política, assim. A gente entrou no Sindicato dos Médicos e estamos aí tirando leite de pedra para lutar pela saúde e pelos profissionais de saúde. Que não é fácil, né, doutor? Não é fácil. Assim, as pessoas, a gente tem acompanhado as notícias e até mesmo alguns bastidores de alguns médicos falando. A luta, ela é diária e parece que, assim, olhando, parece que você não vê solução. Pois realmente a saúde, ela tá muito ruim, né? E assim, a gente tem esferas diferentes da saúde, né? Temos esferas federais, esfera estadual e esferas municipais. E tá uma situação muito ruim. Eu diria assim, principalmente nas esferas municipais. Aqui nos municípios do Rio. Há solução, doutor? Com certeza. Com certeza. O que seria necessário assim para mudar? Então, eu acho que o principal é a vontade política de mudar. Eu acho que assim, essa desculpa de que não ter dinheiro, não ter recurso, ela não vale mais, né?
Eu acho que falta, na verdade, vontade política e pressão do povo, né? Eu acho que tem que ter pressão popular, sim. Eu acho que o povo parece que não tem noção da força que tem. Pois é. Você vê, juntou um grupo de residentes que fez uma greve durante uma semana. Exato. A gente parou, né, nós paramos os serviços dos hospitais e uma semana o prefeito pagou 3 bolsas atrasadas, né? Olha só. Assim, o povo tem poder sim, o povo tem que brigar, né, porque você, o sistema de saúde ele é de graça. Não, ele não é de graça, a gente paga imposto para manter esse sistema de saúde, né? E dá uma tristeza, né, porque as pessoas, em alguns lugares, acredito que aqui também acontece, 5, 4 horas da manhã, as pessoas estão nas filas e às vezes passam o dia inteiro e não é atendido pelos médicos. Pois é. E isso é como você falou, se o público, os governantes olhassem para isso, mudaria. Porque quantos médicos têm se formado? Pois é. Não é falta de médico, né? Porque o médico também ele não vai se dedicar uma vida para estar trabalhando de graça. Pois é. E como você falou, dinheiro não falta. Pois é. O que está faltando? Mas é o povo também se levantar e decretar, pedir também mais, não é isso? Com certeza. Eu acho que assim, eu acho que a saúde aqui na nossa região é uma coisa que está muito precária mesmo, né? E assim, eu recebo diariamente, sei lá, quase 200 mensagens de pessoas pedindo ajuda, que não conseguem marcar, que não tem especialista, que foi lá no posto, não tem mais médico, o médico saiu e não teve renovação e tal. É todo dia, pelo menos 200 mensagens que eu recebo de pessoas pedindo ajuda. A gente está ali tentando ajudar, mas mesmo assim com toda a dificuldade do mundo. Agora, como responsável por essa área, como diretor, tem algum projeto, doutor, que você tem trabalhado e gostaria de colocar em prática? Com certeza. Eu acho o seguinte, a saúde ela tem que ser reorganizada, né? Eu acho que tem que acabar com essa falta de comunicação entre a saúde do município e a saúde do estado, aí também a saúde federal, né? Na verdade, hoje, por exemplo, a gente tem 2 regulações, né? Até 3 às vezes. Tem a regulação do município, tem a regulação do estado e, em alguns casos, tem a regulação dos hospitais federais. E isso é horrível, porque aí você tem que pegar um paciente do município, jogar na regulação do estado e aí às vezes se perde, não sei o quê, sabe? Eu acho que, assim, o Rio de Janeiro, ele tem as melhores escolas praticamente, né? A gente tem escolas excelentes em São Paulo também, mas o Rio de Janeiro ele forma excelentes gestores da saúde. Você tem a Escola Nacional de Saúde da Fiocruz, a gente tem as escolas de gestão da UFRJ também, tem a Getúlio Vargas, assim, a gente formam-se excelentes gestores no estado do Rio de Janeiro, só que eles não são usados nos municípios, entendeu? E isso acaba atrapalhando muito na organização do sistema de saúde. Realmente, a saúde é uma coisa muito complexa e você precisa de pessoas que entendam do que estão fazendo lá na direção, entendeu? Não adianta você botar uma pessoa que não entenda. Eu, por exemplo, sofri um caso assim, no Hospital Municipal do Rio, no maior Hospital Municipal do Rio, cujo devido a políticas foi trocar o diretor e entrou um diretor que não tinha residência médica em nada. E ele agora era o diretor do maior hospital do Rio de Janeiro, do município do Rio, entendeu? E você vê que isso é desastroso para a unidade, né? É um perigo, né? É um perigo, assim. E aí, assim, não tem jeito. Tem que se sentar e fazer um plano mesmo de organização de saúde. Os municípios eles têm que fazer o seu papel também. Não adianta o município jogar a culpa inteira no estado, falar, não, mas o estado que não. O município ele tem responsabilidade, sim. Ele tem que fazer o seu papel também, né? É fácil jogar a culpa nos outros, mas tem municípios que têm dinheiro pra caramba na saúde e não tem nem 50% da população abrangida pela atenção primária, por clínica da família, posto de saúde. E aí, como é que essa pessoa vai entrar no sistema de saúde? Porque o correto é a pessoa, o primeiro passo para ela entrar no sistema de saúde é ela ir no posto na clínica da família. Aí ela chega lá, não tem médico para atender. Não, marca consulta para daqui a 3 meses. Isso, todo dia eu recebo mensagem aqui, doutor, só tem consulta para daqui a 3 meses.
como é que eu faço? Aí, entendeu? É assim, os municípios têm que fazer o seu papel sim. Agora, há alguma cidade no Rio de Janeiro que seja assim um exemplo que a área da saúde tem sido assim, não 100%, mas 50%, doutor? Olha, município, eu vou te falar que eu desconheço, verdade? É, né? Eu desconheço. Eu acho que isso está acontecendo muito, esse movimento dos municípios deixarem a saúde por conta do Estado e fazer o mínimo do mínimo do mínimo. Rapaz, que coisa, né? Pois é, e quem sofre mais é a população. É a população. Pois então é. A população deveria se levantar Com certeza. e correr atrás dos seus direitos, né? Porque haveria, se a população se levantar, acredito que alguma coisa diferente vai acontecer. Com certeza. E assim, e a gente está, né, nós estamos nos aproximando aí de um momento de decisão, né? Eu acho que a população tem que pensar bastante, tem que botar mesmo na balança, assim, porque em outubro, né, vai chegar um momento aí decisivo e esse é o principal poder da população. Ah, não tá bom? Mas você tem a chance de mudar daqui a pouco, entendeu? E você botar realmente pessoas ali que estejam engajadas. Agora, doutor, você tocou num assunto importante. O problema é que o povo, quando vai chegando perto das eleições, se deixa comprar, né? Por coisas tão pequenas e a situação mais difícil continua. Porque as pessoas, na hora ali da necessidade, precisam de um cimento, precisam de um tijolo e ela encontra alguém que possa me dar, então acaba vendendo seu voto. E a situação... É o mais caro que tem, né? Exatamente. Aí fica 4 anos nessa situação. Sim. O povo poderia realmente... É um ano de decisão. Mudar a história da saúde, acho que em todo o Brasil. Sim. Porque não é só o Rio de Janeiro que passa por isso, né? O Brasil você liga a televisão de manhã, os noticiários, a área da saúde é precária praticamente em todo o Brasil, não é isso? A saúde realmente, né, no nosso país, ela tem que ser levada a sério e os profissionais da saúde também têm que ser levados a sério. A gente está tendo aí o caso da aprovação do piso salarial do profissional de enfermagem, também é uma categoria importantíssima para a saúde. O médico não consegue fazer nada se não tiver ali o colega enfermeiro ali do lado ajudando também, entendeu? A saúde é em equipe e eu... Pode contar comigo aí, sou 200% a favor do piso salarial da enfermagem, porque eu acompanho ali do meu lado, no meu dia a dia. São guardiões da vida, exatamente, né? Exatamente, a importância da categoria. Agora, doutor, você não é tão velho assim, né? Mas hoje, você vê a diferença do interesse quando você começou e para os médicos que estão se formando hoje? Eu acho que a medicina e o jovem médico estão tendo uma transformação muito grande. E ao meu ver, essa transformação não é muito boa tanto para a população quanto para a saúde e para o profissional médico também, né? Isso aí, essa transformação, ela já vem aí mais ou menos de uns 10 anos para cá, assim, né? Com a explosão do número de faculdades de medicina, hoje um município minúsculo vão lá e constroem uma faculdade de medicina sem controle nenhum, porque o médico ele é um profissional diferente dos outros, porque, o outro profissional fez uma coisa errada ali, dá para corrigir. O médico ali na hora, você prescreveu o medicamento errado, é a vida de uma pessoa que está na sua mão, entendeu? E eu acho que a medicina, ela tem que ter uma visão mais criteriosa, assim. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer ciência através da medicina também, eu não vejo mais isso. O jovem médico está cada vez mais desinteressado em seguir uma carreira hospitalar, uma carreira de ciência, né? A gente vê uma explosão do número de médicos, nada contra, né? Pelo contrário, até eu mesmo já pensei em
depois que eu terminei a residência, e fazia a residência em cirurgia plástica, mas eu acho que está tendo uma desvalorização do profissional que quer trabalhar em um hospital ali, assim, nos plantões, nas emergências, nos CTIs. Eu acho que está tendo uma desvalorização desse profissional e isso é muito ruim, porque a qualidade do profissional ela está caindo muito, né? Hoje em dia, a qualidade do médico recém-formado ela vem caindo bastante. E isso é uma coisa que tem que ser repensado, né? Com certeza. Doutor, eu tive um tempo que eu morei fora do Brasil, entre 2005 e 2012. Na Europa, eu pude perceber algo, porque os brasileiros, principalmente brasileiros ilegais, teve um fato que aconteceu, um amigo nosso, ele teve um problema de úlcera e chegamos no apartamento onde ele estava com o filho e percebemos que ele estava totalmente transtornado, assim, mudado. Chamamos o SAMU, rapidinho, vieram, levaram ele para o hospital e o médico falou, se você chegasse aqui e demorasse 1 minuto, ele teria morrido. Mas foi assim, um tratamento de hospital particular. Ele ficou internado quase 20 dias e os médicos falaram, olha, ele não vai sair daqui enquanto ele não estiver bem. Vamos cuidar, precisa de vitamina e tal. E aí, para começar, o hospital, que é algo assim, parecia um hotel. E, gente, quem vai pagar essa conta? De repente eles falam, olha, depois a gente vai mandar a fatura para o endereço, mas não aconteceu. O tratamento era igual para todos. Você sonha que no Brasil um dia isso possa acontecer? Assim, realmente aqui no Brasil a gente tem um abismo muito grande entre a saúde pública e a saúde particular. E para começar, ela não tem saúde particular, né? Não existe na Europa, pelo menos até o tempo. Realmente a saúde particular na Europa é uma coisa assim realmente difícil, é muito caro, né? Na maioria das vezes. Exato. E os sistemas de saúde pública são organizados. Organizado. Né? Você sonha com esse... Com certeza. No Brasil, há essa possibilidade? Assim, eu acredito que para o homem há o impossível, né? Mas para Deus não há o Exatamente. Eu acredito que se tivermos uma meia dúzia ou uma dúzia de homens com o pensamento que você tem, cuidar do próximo, acredito que possa mudar essa situação. Eu sei que tem homens aí com vontade de trabalhar, porque você é diretor do sindicato. Mas sozinho você não consegue. Com certeza. Por mais que você planeje, faça projetos bons para a população, sozinho você não consegue, depende uns dos outros, né? Então, assim, a população poderia realmente se levantar e pedir homens que realmente se preocupem com o próximo para que possa mudar essa história, não é isso? Com certeza, não. A população, e quando eu digo população, eu me incluo também, né? Nós, população, Exato. Temos que nos conscientizar, sim. Temos que ter a noção que a gente tem direito, sim. Nenhum serviço público que é oferecido ele é de graça, porque a gente paga imposto e paga muito caro, e muitas das vezes a gente acaba tendo que pagar 2 vezes, porque você paga o imposto para o serviço público, mas o serviço público ele é de péssima qualidade e você paga o particular, né? Ou seja, você paga 2 vezes. E a gente tem que se conscientizar que temos direitos, sim, e que temos que nos levantarmos para lutar por esses direitos. Exato. Doutor Pedro, há pouco tempo você estava lutando também em prol de reabrir, não é isso? Uma Santa Casa na cidade de Niterói. Pois é. E não foi possível, né? Você pode contar um pouquinho pra gente dessa luta? A gente está na luta ainda, a luta ainda não acabou. Não acabou, né? Não acabou. Da reabertura do Hospital Santa Cruz, da Beneficência Portuguesa aqui de Niterói. Uma luta importante. Foi a cidade inteira de Niterói tem uma história lá. Ou nasceu, passou como paciente, trabalhou lá. Pois assim, realmente foi um grande gerador de emprego e renda aqui da nossa cidade. Além de atender grande parte das demandas de saúde, gerou quantidades enormes de renda, de emprego na nossa cidade. Foi nítido com o fechamento desse hospital a queda da economia, principalmente no centro de Niterói, no redor.
E é uma instituição com utilidade pública, né? E está aí mais de 10 anos fechado, sabe? Eu acho que por que o poder público do município não se interessou, né, em tentar ajudar a gente a reabrir, né, se tem esse título de utilidade pública, e fora a economia do centro de Niterói, que é aqui da cidade, percebe que, né, não está lá das melhores, ainda mais nesse período pós-Covid, né, vão se acumulando outros fatores, mas que tem soluções, sabe? Eu acho que assim, é aquilo que eu falo, o poder público ele consegue transformar muita coisa, só falta vontade política para isso. E a gente está nessa luta aí para reabrir sim. Então não desistiu, continua a luta. Continua a luta. Meu Deus, e o que é preciso, doutor? É aquilo que eu falei, é preciso hoje vontade, entendeu? Precisa ter vontade. A população enxerga essa vontade, mas por enquanto os políticos ainda não enxergam, mas a gente vai trabalhando, vai explicando a importância de ter essa instituição. E assim, você tem diversas maneiras de botar essa instituição para funcionar. Você tem parcerias públicas-privadas, é uma instituição filantrópica, tudo bem, ela tem alguns problemas, mas nada que não possa ser resolvido, sabe? Sim. Eu acho que precisa vontade sim. Outro dia a gente estava olhando assim, as atas. Tem uma ata de 1907. Meu Deus. Você vê uma ata quase que em conjunto assim, com a fundação, sabe? E assim... E seria um grande presente para a cidade, né? Seria um grande presente. A gente tem até projetos de fazer, colocar museu assim lá dentro, sabe? Poxa. A colônia portuguesa tem histórias. Ali você tem a história da colônia portuguesa praticamente toda de Niterói, né? Porque era onde os portugueses chegavam e a Beneficência Portuguesa abraçava essas pessoas vindo da Europa e cuidava delas. E a gente está nessa batalha para abrir. Se Deus quiser, a gente vai conseguir sim. Precisando do canal Beta para você cada dia pedir ajuda, falar, estamos aí. Agradeço. Doutor, nós te convidamos para saber um pouco mais da sua vida, da sua história, do seu trabalho. Então eu vou te fazer uma pergunta. O que tira o seu sono? O que te deixa preocupado? Muita coisa. Não, é difícil. Você trabalhar assim, como médico nos hospitais, assim. Imagino. Você vê o sofrimento das pessoas, você no seu celular receber ligações, mensagens todo dia de pessoas sofrendo, pessoas pedindo ajuda. E eu como médico não tenho como ajudar muita gente, né? Assim, eu faço ali o possível, o impossível eu me desdobro. A gente faz ações sociais também, para tentar ajudar o maior número de pessoas, mas às vezes eu até me sinto assim um pouco frustrado, né? Porque eu quero ajudar as pessoas, mas eu não tenho grandes ferramentas para ajudar, né? E aí isso acaba tirando o meu sono. Doutor, você sempre faz nas redes sociais 1 minuto, né? Conscientizando, sempre está falando, nos colocando a par do que está acontecendo. E eu vi que você fez muito isso na época da pandemia. Foi um momento difícil. Conta um pouco pra gente como foi esses 2 anos na área da medicina. A pandemia, assim, quem trabalhou em hospitais durante a pandemia, né, vai se identificar muito com o que eu vou falar. Quem, de repente, não estava ali naquela vivência hospitalar, né, diariamente, pode achar que foi até exagero, coisa e tal, mas a pandemia foi realmente uma coisa catastrófica, né? Quem vivenciou isso pode ter certeza que nunca mais vai esquecer. Você chegar ali no seu plantão, você ter ali 4, 5 óbitos por dia, é uma situação catastrófica. Você chegar, não ter nem mais aonde alocar os corpos, assim, é um cenário de guerra. Agora a pergunta que não quer calar, acabou? Está praticamente aí acabado, né? Eu acredito que a vacinação em massa, ela ajudou bastante. Amenizou, né? Amenizou bastante. Logo quando iniciou a vacinação, assim, a gente já percebeu uma queda brusca no número de internações. Eu recomendo mesmo tomar vacina. Quem ainda está em dúvida, você que não tomou, eu recomendo tomar. Agora, doutor, hoje a gente observa que
há pouco tempo, pessoas da minha família que tiveram Covid. Agora é 5 dias em casa, não precisa mais de 14 dias. Mudou um pouco. Principalmente as pessoas que tomaram vacina ainda estão pegando Covid, mas de uma forma muito mais branda. É lógico, a gente tem alguns casos isolados que a pessoa desenvolveu uma forma grave da doença. Recentemente perdi até um colega médico daqui de Niterói, 30 anos de medicina, ele estava até aposentado já, era vice-presidente aqui da Beneficência Portuguesa, me ajudou muito nessa batalha, o Dr. Luiz Carlos, queria mandar até um abraço para a família dele, um beijo para a irmã Rosa dele, mas ele já tinha algumas questões pulmonares envolvidas sim, e acabou desenvolvendo a forma grave. Mas na maioria esmagadora está sendo a forma leve mesmo, assim, desenvolve um quadro gripal, às vezes um quadro gripal até forte, assim, mas que se resume a isso. Agora, doutor, a gente está ouvindo falar muito sobre a varíola do macaco, não é isso? E como isso está sendo, como está sendo a organização para que isso não venha se proliferar no meio do povo? Então, até o momento, a varíola do macaco, ela não progrediu tanto quanto a Covid, né? Ela é desconhecida? A gente ainda está ali tentando conhecer ela. Sim. A doença varíola, ela já é conhecida há séculos, né? Pela humanidade, mas a varíola do macaco, ela tem algumas características diferentes e a gente ainda está ali no estudo sobre ela. Eu acho que, assim, me parece, ainda não me atualizei recentemente, mas me parece que já tem uma vacina para ela e, assim, essa vacina, lógico, passando por todos os testes, eu com certeza vou tomar. Eu acho que a gente não precisa ficar ainda no alarde sobre a varíola do macaco. As autoridades de saúde, elas estão acompanhando o Brasil, estão acompanhando os casos. Assim. Tem algumas redes, alguns jornais já têm colocado um pouco de pânico no povo, né? Eu acho que ainda já aumentou, não sei o que, está indo. Pois é, eu acho que assim, que ainda não é o momento, acho que ainda é uma situação bem sob controle, assim, ela aparentemente não tem uma letalidade tão grande assim quanto o Covid. A gente não precisa ficar tão preocupado assim, acho que dá pra gente só, por enquanto, acompanhar. Doutor, hoje você daria qual conselho para os jovens que queiram se ingressar na carreira da medicina? Eu acho que o jovem que queira ingressar na carreira da medicina tem que ter na cabeça que é uma carreira que vai demandar bastante da sua vida pessoal, né? Você vai ter que abrir mão de muitas coisas durante a sua formação. É uma formação longa, é uma formação que você não consegue trabalhar, né? Ainda mais se você quiser fazer uma formação boa, uma formação completa, assim, você tem que se dedicar bastante mesmo. Mas se você gosta, se você tem interesse, tem amor em cuidar das pessoas, na ciência, no conhecimento, em estudar mesmo, eu acho que é válido assim você seguir. Você seguiu, né? Tem que perguntar ali pro seu coração ali se eu quero mesmo e tal. É uma carreira difícil. Não é fácil, né? Não é fácil. E uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade, você tá ali com vidas, né, na sua mão. E se você acha que você tem esse dom, se você tem essa vontade, eu acho que deve cair dentro sim. E qual foi ou tem sido o seu maior desafio, doutor? Aonde? Qual das áreas? São tantas, né? Mas na sua área profissional, até mesmo nos seus projetos, quais tem sido o seu maior desafio? O meu maior desafio foi quando eu comecei a bater de frente no sistema, né? Quando você está ali no seu dia a dia, você percebe que você está enxugando gelo e que você quer fazer algo a mais, às vezes você quer até expor uma situação que você vê que está errada, e aí você começa a sofrer perseguições, né? E as pessoas que estão no sistema, elas percebem mesmo. Essa luta que nós acabamos de falar é uma delas, né? Com certeza. Você tem lutado
Parece que você está lutando sozinho. A gente é quase que um Davi contra Golias, né? Mas eu acredito que nós estamos aqui nesse plano para fazer a coisa certa, né? Você, como médico, a gente tem ali a vivência do sofrimento das pessoas, da passagem, né, de plano das pessoas ali quase que diariamente assim na sua mão. E aí você começa a perceber assim, né, o sentido da vida, você começa a ir para um lado mais filosófico da situação. E você percebe que não adianta, a pessoa tem ali dinheiro, poder e tal, mas daqui a pouco ela está na mesma situação que uma pessoa que não tem nada, né? E não leva nada, e faz a passagem, e aí, o que ficou? Né? E aí você começa a perceber que, na verdade, a gente está aqui para fazer coisas boas e para deixar coisas boas para as outras gerações, né? Não adianta você querer, não, que eu vou juntar, né, fazer poder e passar a perna nos outros e não sei o que, não adianta nada, né? Você vai embora como todo mundo e o que vai ficar aqui é o que você fez de bom e o que você deixou de bom. E a pessoa que crê em Deus, que conhece as Escrituras, vê o exemplo que Jesus, ele passou por essa terra servindo ao próximo. E isso que nós temos que ter a cada dia, né? Nossa função aqui é auxiliar o próximo, servir ao próximo. Porque não adianta querer ultrapassar as pessoas, querer dar um de bom, fazer algo para benefício próprio, que isso cai por terra. É o que o senhor acabou de dizer, né? Naquele momento ali, não tem dinheiro, não tem nada que possa, até mesmo na questão das doenças, né? Nós passamos esses 2 anos, pessoas de todas as classes pegaram a mesma doença, morreram sozinhas. Exatamente. E o pior de tudo, né? No momento mais difícil, assim, sozinhos, sem visita de família. Foram assim, embora sem a família dar aquele último adeus. Isso foi um momento muito difícil. E reflexão também para a nação. Porque as pessoas... tem um amigo meu que ele costuma dizer, a pessoa ela é tão rica que ela só tem dinheiro, porque não valoriza nada mais. Né? E foi um momento de reflexão para muitas pessoas. Com certeza. Né? Isso, eu acredito que como médico, você também deve ter tido assim, momentos difíceis, né? Sim. Difíceis. E o amor também pelo trabalho deve ter aumentado, né, doutor? Assim, a gente, durante a pandemia, tivemos situações de... a família inteira está internada no mesmo hospital, todo mundo com Covid. Meu Deus. E aí, às vezes, os pais vêm a falecer e os filhos, às vezes até menor de idade ou ali com 20 anos, ficarem e aí recebem alta do hospital e aí tem que dar notícia que os pais vieram a óbito, entendeu? Meu, que notícia, que momento difícil, né, assim, para o médico, né? E isso daí foi durante 2 anos. A gente começa a botar as coisas em perspectiva, assim, né? Isso daí, com certeza, todo profissional de saúde que trabalhou nessa pandemia, com certeza saiu de uma forma diferente. Pois é. No decorrer da sua carreira, doutor, qual momento, assim, que marcou a sua história? Nossa, tiveram vários. Eu acho que uma coisa... 2 momentos marcantes foram... Logo quando chegou a pandemia no Rio, eu lembro assim, foi logo pós-carnaval, que aí vieram os turistas e tal, não teve jeito, a pandemia chegou ali. E aí, eu lembro, eu trabalhava na época no Rio, numa unidade de saúde lá grande, e aí começaram a chegar os casos de Covid, numa semana, chegou ali, começou a chegar pingando ali e tal, já na outra semana a unidade já estava lotada. Né? Eu trabalhava na época na sala vermelha, e aí no setor que a gente chama de amarelo, que é o setor de internação, eu tinha 30 pacientes internados, isso é uma coisa assim absurda. Tinha 30 pacientes internados, às vezes não tinha nem saída de oxigênio para todo mundo, tinha que até revezar de um paciente para o outro, e eu não tinha mais respirador disponível na unidade. E a qualquer momento, algum desses 30 pacientes poderiam precisar de um respirador e eu não tinha.
Aí eu cheguei no meu limite, falei, não pode ser assim, né? E todo mundo fingindo que nada estava acontecendo, né? E eu com 30 pacientes ali a ponto de morrer no meu plantão. Falei, eu tenho que fazer a denúncia. Aí foi quando eu gravei o vídeo fazendo essa denúncia, chamando a atenção para a seriedade da situação que a gente estava vivendo. E aí depois viralizou, foi pra Globo, não sei o que, E aí assim que a mídia divulgou esse vídeo, começaram a ser tomadas as medidas para a situação de emergência que a gente estava vivendo mesmo. Já começaram a abrir os hospitais de campanha, coisa e tal. E aí uma outra situação que eu também não vou esquecer, a primeira vez que eu cheguei no hospital de campanha do Rio Centro, né? Que aí eu peguei o Covid e tal, fiquei mal também. Aí depois eu fiquei bom. Aí eu falei, agora que eu já peguei o Covid, né, vou fazer o meu máximo aí para ajudar. E aí estava lá inaugurando o hospital de campanha do Rio Centro. Aí eu me inscrevi, me voluntariei para trabalhar lá. E aí o primeiro dia que eu cheguei lá, era uma coisa assim inacreditável. O hospital era tão grande que você não conseguia nem ver o outro lado. Meu Deus. Assim, era um hospital de campanha com tendas assim, que você perdia até de vista. Eu falei, caramba, parece até o fim do mundo. Eu falei, pô, se o fim do mundo acontecer, vai ser alguma coisa parecida com isso. Você olhava assim, quantidade de tendas de pessoas internadas assim, que você não conseguia nem terminar de ver. E ali foi também bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. Doutor, se você olhasse há 5 anos atrás, do que quando você... 5 anos atrás que você começou seu trabalho, já mais de 5 anos, né? Hoje, olhando atrás, em que você está melhor? Ou o que melhorou na sua carreira? Eu acho que minha carreira, a vida ela vai levando a gente às vezes por alguns caminhos que a gente não espera, né? Sim. Às vezes o plano de Deus é um e o nosso é outro. E a gente vai seguindo ali o fluxo que a vida vai te levando. E na verdade a gente começa a perceber que de repente esse era mesmo o nosso caminho, só que a gente não enxergava, né? Que a gente não enxerga um pau na nossa frente. Deus vai dando caminho pra gente, a gente tem que ir trilhando lá. E hoje eu me vejo tomando, na verdade, um rumo que é quase que necessário ser tomado, né? Eu vejo no meu dia a dia, escuto de colegas, de pacientes assim no meu dia a dia, que precisa ser feita alguma coisa, que alguém tem que fazer alguma coisa e tal. E eu não vejo ninguém fazendo. Eu sou uma pessoa assim que eu não espero os outros fazerem, entendeu? Não tem ninguém fazendo, então eu vou pegar e vou fazer para resolver a situação. Eu sou uma pessoa assim bem resolutiva. Dizem que isso é característica de cirurgião, que pega, resolve e acabou, né? E aí eu tô indo comecei por um caminho administrativo, de gestão também, de saúde. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater sempre na tecla, que há pessoas que ocupem cargos de poder público, de gestão, tem que ter formação sim, tem que ser da área, tem que entender. E aí eu comecei a ir por esse caminho e comecei também a bater de frente com o sistema, né? Eu acho que um dos meus principais objetivos é também fazer a juventude perceber isso. Eu acho que o jovem está muito afastado dessa briga. Eu acho que o destino do jovem aqui no nosso país ele está sendo decidido sem a participação dele. Eu acho que o jovem tem que olhar, de repente, uma pessoa jovem também, né, um pouquinho mais velha como eu, e ver, pô, caramba, ele realmente está fazendo, é possível a gente fazer também, e aí a gente trazer o jovem de volta para essa briga. E aí a vida está me levando por esses caminhos, além da medicina assistencialista também. Maravilha, você tocou num assunto aí que eu ia te perguntar, por que ocorre, na questão da gestão, acredito, porque a gente tem ouvido falar de vários médicos falsos no meio de vocês? Como eles conseguem burlar, né, a situação e entrar pessoas que nem têm noção de medicina? Hoje a gente tem visto assim, ontem estava lendo uma notícia de um falso cirurgião que deixou suas vítimas assim totalmente transformadas. O que fazer, doutor, para evitar essa situação? Eu acho que
isso decorre da desvalorização do profissional médico, né? Aquilo que a gente conversou no início, a medicina ela está começando a ficar um pouco fora do controle. E aí a gente vai ter cada vez mais casos assim, de falsos médicos, de procedimentos que de repente não ajudam, na verdade atrapalham. Durante a minha residência de cirurgia eu peguei diversos casos de mulheres que foram em determinado profissional de saúde injetar sei lá o que, no bumbum, alguma coisa que sim, e aí chegar lá com uma patologia terrível. Teve mulheres que vieram até óbito, entendeu? Assim, a medicina ela tem que ser levada a sério. Não adianta a gente querer forçar as coisas. Assim, medicina, você tem que fazer lá a sua formação, né? Você tem que aprender, você tem que vivenciar. A medicina é muita vivência também. Você tem que ter um professor qualificado para te ensinar. E assim, aos poucos, e você ir pegando a experiência até chegar a determinado momento que é você que vai fazer. Só que tá uma coisa sem controle, né? Aquilo que eu te falei, saíram abrindo faculdade de medicina, não tem controle nenhum de qualidade da formação do médico, e isso é muito prejudicial para todo mundo, para a população, para o médico e para a carreira também. E a questão também que você tocou aí sobre a plástica, né? As pessoas querem melhorar. Eu tenho observado que as pessoas têm ido atrás de preço, né? Não querer saber informação a respeito do profissional, quem é o cara que vai me operar, não busca isso, mas vão atrás de preço e o resultado às vezes, né, é com a vida que paga. E paga mesmo. E como a gente tem visto isso, e assim, tantos exemplos, era para diminuir a história, mas cada vez mais nós estamos vendo que a história tem crescido, as pessoas têm buscado, quer ficar bonito de qualquer forma, não importa o preço, mas não busca saber quem é a pessoa. Né? A gente tem visto falar muito sobre isso nas notícias. E assim, você acha que na gestão, isso faz parte também da gestão de um hospital, buscar realmente conhecer quem é o profissional que está fazendo parte da equipe? Assim, olha, eu vou te falar que hoje está ficando quase que uma situação fora de controle, entendeu? Eu acho que assim, os gestores públicos e particulares, junto dos conselhos estaduais, federais, eu acho que está chegando a hora que tem que sentar e tem que conversar. Olha só, gente, está ficando uma coisa fora de controle, né? Hoje em dia você vê a população, todo mundo reclamando do atendimento, que não foi bem atendido, que não sei o que e tal. Eu acho que a saúde tem que ser conversada e de forma séria, de forma profissional. Hoje a gente está chegando a um ponto que o pai de família não deixa a esposa ou a filha entrar sozinha dentro de um consultório. Pois é. Está muito difícil isso. Muito difícil mesmo. Então está na hora de fazer uma reforma, uma mudança. Com certeza. Geral. Eu digo até que é necessário fazer uma reforma da saúde. Eu acho que isso é necessário. Dr. Pedro Archer, o que te motiva a continuar? O que me motiva é que eu vejo que é possível, entendeu? Eu vejo que a gente, só com esse tempo que a gente tem de luta, a gente já conseguiu conquistar o espaço, já conseguiu conquistar algumas demandas importantes. Eu acho que precisamos continuar essa luta, né? A população está pedindo, a população está precisando, e quando eu digo população, novamente, me incluindo também, porque assim, a pessoa que está vendo aí pode parar e pensar, mas eu tenho plano de saúde Golden, Star, Platino, mas ela pode sair da porta de casa, ser atropelada, e ela vai parar no primeiro hospital público mais próximo que tiver na casa dela, e ela vai ser atendida por uma equipe que muitas vezes está virada do plantão, que não tem estrutura, que está todo mundo cansado, mal remunerado, entendeu? E a vida dela vai estar na mão daquela equipe ali, entendeu? Ela pode ter o melhor plano de saúde. Se acontecer, ela vai parar no primeiro hospital público que tiver do lado. Exatamente. As pessoas têm que realmente, né, pensar direitinho. Pois é. E eu acredito que essa mudança é possível, sim. Eu acho que a gente tem que ter renovação, né? Tem que engajar o jovem a pensar assim, a gente tem que colocar
sempre em prioridade pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas técnicas com formação e acreditar que é possível, né? Eu acho que a gente não pode desistir de lutar nunca. Doutor Pedro, você tem lutado diariamente no seu trabalho e acreditando, você não acha que está na hora também de você fazer parte da política? Tem recebido convites? Então, tenho sim. É uma coisa que eu ando pensando bastante, né? Pelo sindicato, a gente está ali sempre em contato com a política aqui do Rio de Janeiro. A gente está sempre ali na Alerj, na Câmara Municipal, conversando com os vereadores, com os deputados, com a Secretaria de Saúde, assim. E principalmente, assim, eu acho que no Legislativo, eu acho que está uma qualidade muito ruim, assim, e as pessoas grande parte dessas mensagens que eu recebo é de pessoas pedindo, a gente precisa de pessoas sérias, comprometidas e tal, não sei o quê. Assim, ainda não bati o martelo, mas eu tenho pensado. Pois é. Eu acredito até mesmo para essa mudança na área da saúde, se outros médicos que pensam como você, se colocasse à disposição ou não, vamos entrar na política para mudar a história da saúde. Sim. Eu acredito que haveria uma grande mudança, não é isso, doutor? Pois é, eu até recebi assim, um convite de um médico que hoje levanta essa bandeira. Eu tive algumas conversas sérias com ele, que é o doutor Luizinho. Ele me apresentou assim, algumas propostas interessantes assim, de realmente reforma de saúde. E hoje em dia isso é difícil, a gente encontrar hoje uma pessoa técnica na política. E a gente está conversando, vamos ver aí. Então, doutor, dependendo de nós, se depender de toda a equipe do Canal Beta e os seus seguidores, eu acredito que você vai estar sendo apoiado. Vamos ver. Fazer a diferença. Doutor, você gosta de ler? Olha, eu gosto, só me falta o tempo. Qual o livro que você indicaria para os políticos? Olha, o meu livro de cabeceira é a Bíblia. Maravilha. Sempre que eu chego assim em casa, quando eu não estou naquele nível de esgotamento máximo, eu antes de dormir abro ali, dou uma lida, né, a gente dá uma refletida. E é o meu livrinho de cabeceira, assim. Eu acho que a Bíblia, ela ensina realmente muita coisa. É um livro sagrado mesmo. Eu acredito que em todas as áreas da nossa vida tem resposta na Bíblia, né? Com certeza. É incrível. Com isso. certeza. Então é um livro que você indicaria para os políticos. Absolutamente. É porque quem segue e obedece, não tem como. Há um versículo que eu gosto muito, que quando o justo governa, quando o ímpio governa, o povo chora, né? Quando o justo governa, há alegria. Verdade. E realmente, se nós olhássemos para a Bíblia e tentar seguir, né, o que a Bíblia manda, seríamos um povo muito feliz. Eu aprendi muito lendo a Bíblia. Maravilha. Então, por isso que você é esse exemplo está mostrado. Doutor, nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista. E eu gostaria que você, mais uma vez, deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo. E uma palavra de encorajamento também para jovens que estão na medicina. Bom, palavra de coragem e incentivo, eu acho que vou deixar de forma geral. Não desista dos seus sonhos, acredite que a mudança é possível, sim. Nada de bom é construído de maneira fácil, né? E se a gente não começar a construir, aí sim é impossível de construir. Se você começar a construir isso juntando a pessoas que realmente querem construir algo de bom, pessoas que você se identifica, é possível construir, é possível mudar. Tem que sempre acreditar na mudança. A vida, ela é luta mesmo, né? Se você quiser mudar a sua realidade, a realidade de onde você mora, se você vê ali, não, isso aqui está errado, mas é muito difícil de mudar. Não pode pensar assim, tem que falar, não, é difícil de mudar assim, mas dá para mudar, eu vou ali um pouquinho de cada vez, tentando ali e tal. Quando você perceber, você conseguiu mudar aquela situação, aquela realidade e conseguiu construir algo de bom. É nisso que eu acredito, é nisso que eu digo para as pessoas, e como eu falei anteriormente, no meu dia a dia eu vejo isso, né?
praticamente todo dia de trabalho eu vejo ali as pessoas, e você pode ter certeza que a gente está aqui num curto período de tempo e que não adianta você ter alguma coisa ou ser alguém. O que importa de verdade é o que você conseguiu fazer de bom aqui e o que você deixou de bom aqui, né? É nisso que eu acredito. Eu acho que essa é uma lição que eu aprendi, né, ao longo do tempo, e acabou virando quase que um objetivo de vida meu, né? Eu fiz na verdade 2 juramentos, porque eu fiz 2 faculdades, né, da área da saúde. Jurei cuidar das pessoas, e essa é a minha missão de vida aqui nesse plano, e pode ter certeza que eu vou seguir ela até o fim. Agora a mensagem para o jovem médico, para você que está na faculdade ou quer ingressar na faculdade: vai em frente sim, se você acha que você tem esse dom, tem essa vontade. A gente está precisando de médicos bons. Lute também pela sua profissão, lute pela medicina, lute pela qualificação da medicina, pelo desenvolvimento da ciência, né? Porque medicina não é só ali o plantão você atendendo as pessoas. Medicina é você fazer ciência sim. E o Brasil, ele tem um potencial gigantesco para a ciência, que a gente tem que explorar isso também, porque ciência, ela é desenvolvimento tecnológico, gera emprego e renda pra caramba. E o Rio de Janeiro, ele tem um potencial gigante, porque temos faculdades, as melhores faculdades do país praticamente, né? Assim, temos formações excelentes aqui. A gente precisa valorizar e desenvolver isso melhor. Maravilha. Hoje Pedro Ascher agradece a quem por ser o homem que é? A meus pais. Aos seus pais. Com certeza. Maravilha. Doutor, que alegria te receber. Muito obrigado mais uma vez. Espero que seja a primeira de muitas vindas suas aqui no canal Beta, no podcast da Beta. Muito obrigado pela sua presença. Desejo muito sucesso para você em toda a sua vida. Que você continue sendo assim, pensando no próximo, cuidando, porque sei que as pessoas que conhecem o seu trabalho, que te seguem nas suas redes sociais, têm visto que você é incansável para ajudar o próximo. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima, semana que vem tem mais. Um grande abraço.